O Instituto Marina e Flávio Guimarães, ele tem esse nome não é à toa, né? O Dr. Flávio Guimarães foi um dos principais líderes, né, do grupo BMG ao longo de sua história, e Dona Marina Guimarães era sua esposa, né? E juntos eles sempre tiveram uma história de filantropia muito marcante no estado de Minas Gerais. A gente poder aproximar o Mackenzie de outros projetos sociais do grupo BMG, sabe? O Instituto Marina e Flávio Guimarães. Para aquelas pessoas naquela comunidade X saber que aquela turma que está ali hoje no clube, jogando voleibol, jogando basquete, é da região deles, sabe? Muitas vezes eles não têm oportunidade. Territórios sociais. Territórios sociais. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Robson Santo em mais um Territórios Sociais. E vamos dar sequência à nossa temporada de empresas. E hoje temos uma conexão poderosa que une o mundo corporativo ao esporte, provando que o investimento em pessoas e comunidades gera frutos muito além dos resultados financeiros. Para essa conversa, temos a honra de receber Fernanda Moraes. Ela é coordenadora geral do Instituto Marina e Flávio Guimarães, uma iniciativa mantida pelo Grupo BMG que lidera as estratégias de responsabilidade social corporativa do grupo. Seja muito bem-vinda, Fernanda. Obrigada, Robson. Prazer estar aqui, agradecer aí ao convite seu e de toda a equipe do podcast Territórios Sociais para a gente bater um papo legal hoje. Prazer. E eu tenho ao meu lado um ícone do esporte mineiro e nacional, Carlos Rocha Jacaré. Ele é vice-presidente do Mackenzie Sport Clube, meu amigo, conhecido por sua dedicação incansável à formação de atletas. Seja muito bem-vindo, Carlos Rocha. Muito obrigado, Robson. É uma honra estar aqui hoje presente, junto com a Fernanda aqui, né, do BMG, do Instituto Marina Flávio Guimarães. Muito obrigado pelo convite. Estou aqui do nosso atleta, né, Choquito. É isso aí. Nós temos a presença da atleta Maria Eduarda Faria, que prefere ser chamada pelo seu nome Choquito, o nome de atleta. Seja muito bem-vinda, Maria Eduarda. Muito obrigado. Fernanda, Jacaré, Maria Eduarda ou Choquito, privilégio ter vocês. Sejam todos muito bem-vindos ao Territórios Sociais. E para a gente começar, eu queria ouvir da Fernanda, que tem uma carreira de mais de 20 anos, com experiência em comunicação e responsabilidade social em grandes empresas. Fernanda, como que você, depois de passar por várias empresas na comunicação, chega ao terceiro setor, a um instituto que trabalha principalmente com ações de impacto social? Obrigado pela pergunta, Robson, e pela oportunidade de falar um pouquinho da minha carreira. Essa carreira, ela começa, né? Sou formada em comunicação, sou relações públicas, formada pela PUC Minas. E a primeira oportunidade que eu tive de trabalhar na área de comunicação foi há muitos anos atrás, na Gerdau, né, em Ouro Branco, né, uma das principais plantas aí da empresa Gerdau no Brasil. E aí eu cheguei na Gerdau para compor o time de comunicação social, e logo que eu cheguei foi me proposto um desafio de atuar com foco maior na responsabilidade social e no relacionamento com as comunidades do entorno ali da Gerdau, né? Eu ainda muito jovem, sem muita experiência, mas eu tive a oportunidade de trabalhar com grandes profissionais que me ajudaram muito a desenvolver esse meu lado de relacionamento com comunidades e social. E aí, desde então, eu comecei a gostar muito dessa área, porque é uma área que te permite trabalhar com propósito, né? Quando você pode... Eu costumo falar muito com as pessoas que eu trabalho, com a minha equipe, né? Quando a gente tem o privilégio de ser remunerado para trabalhar fazendo bem para outras pessoas, né? Então, isso é a responsabilidade social. Então, eu fiquei alguns anos na Gerdau, atuando nesse setor. Depois da Gerdau, tive uma passagem também bastante relevante pela VLI, né? Que é uma empresa de logística e uma das maiores do Brasil, onde lá também, com uma atuação na Gerdau, era muito centrado na planta, na VLI já diferente, né? Com as ferrovias cortando o Brasil, você tem a oportunidade de trabalhar com projetos sociais para várias comunidades diferentes, com perfis diferentes. E mais recentemente, antes de fazer parte, né, do Instituto Marina e Flávio Guimarães, eu estava na Uzi Minas, né? Na frente de mineração da Uzi Minas, que fica na cidade de Itatiaia Sul. Então, eu coordenava toda a parte de comunicação e relacionamento com a comunidade da mineração da Uzi Minas, que trouxe novos desafios, né? A gente sabe como que trabalhar com mineração
junto à comunidade, demanda bastante desse profissional de relacionamento. Então, minha carreira foi formada assim, e agora, mais recentemente, vou completar 2 anos aí no Instituto Marina e Flávio Guimarães, voltando a trabalhar no Grupo BMG, foi meu primeiro emprego com 18 anos, no Banco BMG, há muitos anos atrás, ainda nem faculdade eu tinha concluído, e aí surgiu essa oportunidade de integrar essa equipe fantástica do Instituto, que está completando 3 anos, em dezembro, então a gente está celebrando os bons resultados de um instituto que é muito novo, mas que já é muito potente. Que legal. E o BMG sempre teve uma história na filantropia, no apoio a ações de impacto, mas agora resolveu criar o seu próprio instituto e organizar melhor a distribuição, o apoio dos recursos. Conta um pouquinho pra gente como que é isso. Exatamente. O Instituto Marina e Flávio Guimarães, ele tem esse nome, não é à toa, né? O Dr. Flávio Guimarães foi um dos principais líderes, né, do grupo BMG ao longo de sua história, e Dona Marina Guimarães era sua esposa, né? E juntos eles sempre tiveram uma história de filantropia muito marcante no estado de Minas Gerais. Para vocês terem uma ideia, esse ano foram mais de 400 instituições que receberam de alguma forma algum apoio financeiro do Instituto Marina e Flávio Guimarães, porque a gente tem como missão, sim, organizar e gerir da melhor forma possível os recursos de investimento social das empresas do Grupo BMG, mas eu acho que o principal papel do Instituto Marina e Flávio Guimarães é não deixar o legado desses 2 grandes filântropos do estado de Minas Gerais morrer, né? Então, me orgulha muito estar sentada aqui, junto aí com colegas de um projeto social que a gente apoia, falando sobre territórios sociais e levando aí nome de Dr. Flávio e Dona Marina para a história aí da atuação social do estado, né? Muito bom, parabéns. E já trazendo aqui uma organização que é apoiada pelo grupo. Jacaré, conta um pouquinho da história, né, e da filosofia do Mackenzie e essa tradição na formação de atletas e, claro, na formação de cidadãos. Ô, Robson, o Mackenzie, né, é um clube tradicionalmente no estado de Minas Gerais, no Brasil, e eu estou entre meu primeiro mandato como presidente, eu sou vice-presidente hoje, em 2005. E a gente quando veio a lei de incentivo, né, lá em 2007 ou 2008, salvo me engano, o Mackenzie é um dos pioneiros em fazer esses projetos incentivados e captações, sim, como foi feito na lei de incentivo também estadual. Foi 2014, salvo me engano. O porquê disso, né? Porque essas leis vieram simplesmente remodelar o esporte brasileiro. Que antes o Mackenzie sempre teve no seu DNA a formação de atleta, de cidadão, especialmente na natação, voleibol e basquete, né? Mas ela não era igual à qualidade que nós temos hoje. Hoje não, hoje com o apoio das grandes empresas, como o Instituto, né, Marina e Flávio Guimarães, né, do Grupo BMG, então hoje só fortalece aquilo que a gente quer fazer, que a gente sabe fazer, que é formar cidadão, e dentro dos cidadãos, muitas vezes sobressai atletas, em nível de seleção brasileira. Na última Olimpíadas, por exemplo, tivemos 3 jogadoras formadas no clube, que foram formadas, como eu falo, não pelo Mackenzie, mas através das leis de incentivo, que é a Gabi, a Carolina e a Lorene. Então, vou ter a oportunidade de falar mais aqui. Hoje nós temos aqui também um atleta, nós temos um grande sonho, o sonho dela também, e do Mackenzie, que através das leis de incentivo, que ela também é uma grande jogadora da seleção brasileira, que é a Maria Eduarda, mais conhecida no nosso meio do voleibol como Choquito. Muito legal. Hoje, o clube mantém mais ou menos, em média, quantos atletas em formação? Eu não falei, mas nós temos também o vôlei de praia, né? Que é uma modalidade nova do clube, vai para 3 anos de clube, 3 anos e meio. Hoje nós temos em torno de 290, 300 atletas. E o interessante disso aí, Fernanda, mas para você também aqui, para o Robson, a gente, se tiver 5 associados nesse volume aí, de quase 300 pessoas, eu falo que é muito, sabe? Porque realmente o Mackenzie preocupa muito em formar um atleta, mas vindo do cidadão, vindo das comunidades, dos mais necessitados, né? Que a gente sabe que nós temos que fazer isso, entendeu? Nós temos que oportunizar as pessoas, dar oportunidade às pessoas de construir um futuro melhor, não só para ela, mas também para as suas famílias. Então, isso é o tudo do Mackenzie. Só que a gente não consegue transformar vidas, né? Eu falo sempre, Fernando,
O esporte é a ferramenta mais barata para mudar a vida das pessoas. Mais barata para vida. Empresas como vocês aí do Grupo BMG, isso é de grande importância para a gente, entendeu? A gente fica muito emocionado e gratidão só em falar, viu, Robson? Das pessoas enxergarem, né? O que o clube como Mackenzie faz para a sociedade. É um ecossistema muito complexo, né? Escrever projeto, aprovar nas leis, buscar patrocínio, montar as equipes, né? A gente sabe que é difícil, as peneiras do Mackenzie, eu tenho notícias, são muitos atletas que procuram. A última peneirada nossa deu mais de 800 meninas do Brasil inteiro. 800. Presentes no clube. Inscrição dá mais de 1.300, 1.400 inscrições. Isso é no voleibol feminino, né? É, muita gente. E o que é mais desafiador nesse processo todo, o Jacaré? É claro, assim, o escrever projeto, aprovar, mas a busca do recurso é sempre o mais desafiador. O mais complicado, porque fazer o projeto, aprovar já tem em nível grande, né? Em nível estadual, em nível federal, para o próprio know-how que o Mackenzie tem, para a nossa equipe interna que nós temos lá de projetos, né? Isso é tranquilo fazer. A Mackenzie é tida em nível nacional aí, um dos maiores prestadores de contas, né? Apenas o TCU em nível nacional, entendeu? Nunca tivemos nada nosso rejeitado. Mas o mais difícil mesmo é fazer a captação. São as empresas entenderem que aquele dinheiro não está colocando no clube da Zona Sul, mas está colocando sim num espaço na Zona Sul, que é um clube como o Mackenzie, mas que ali nós temos espaços, tem piscina, tem quadra de areia, temos ginásio, quadra externa, que vem fazer um trabalho social lá dentro. Então lá dentro é um espaço que muitas vezes as comunidades não têm, que o clube hoje oportuniza isso e transformando vida. Aí a história do Mackenzie é muito bonita no voleibol. Se permitir só falar uma frase aqui do Bernardinho, né, dos maiores técnicos de voleibol do Brasil, ele fala muito o seguinte: quem dera se o Brasil tivesse vários Mackenzie. A gente sabe a necessidade do Mackenzie, tá na formação do cidadão. E o Mackenzie sempre teve essa história de fazer muito com pouco recurso, né? Fernanda, e aí nessa perspectiva, né, que o Jacaré está trazendo, né, então obviamente vocês fazem avaliação dos projetos que vocês apoiam. Como que funciona isso? Vocês têm um departamento que vai selecionar, é por afinidade? Como que é a escolha desses projetos? Então, esse ano a gente inaugurou um modelo diferente de seleção de projetos. A gente abriu para a sociedade um chamamento público para que todas as instituições que tivessem algum projeto aprovado numa lei de incentivo pudessem inscrever seu projeto para a gente fazer avaliação. A gente fez essa abertura de chamamento em agosto. Então, ficamos com 2 meses aí de edital, chamamento aberto, que foi agosto, setembro, e a partir daí a gente fez uma seleção. A gente recebeu mais de 300 projetos. Uma peneira também grande. É uma peneira grande. Infelizmente, o recurso não comporta todos, né? São muitas iniciativas muito bacanas e que a gente gostaria de ter recurso para patrocinar muito mais, mas a gente tem a limitação, né? Então, desses 300, a gente vai fazendo os primeiros filtros, que são filtros por região de atuação, filtros que por público atendido. Nós, do Instituto Marina e Flávio Guimarães, temos por premissa apoiar projetos que atuem na vulnerabilidade social, né? Então, por exemplo, dentro da lei do esporte mesmo, da Lei Federal de Incentivo ao Esporte, a gente tem 3 frentes de atuação, né? A gente tem, ano que vem vai mudar, já acabou de sair uma atualização da lei, mas nesse momento a gente tem o esporte educacional, o esporte de participação e o esporte de rendimento, né? Então, como instituto social que somos, a gente opta por escolher projetos que atuem na vulnerabilidade social, dando oportunidade para que crianças, jovens, pessoas 50 mais possam melhorar a sua situação de vida. Então, esses são alguns filtros: território, vulnerabilidade, número de pessoas atendidas. A gente sempre dá prioridade para projetos de longa duração, em contrapartida daqueles projetos que são eventos pontuais, e aí a gente vai fazendo os filtros até que a gente chegue num número que a gente entende que, esses aqui estão aptos para serem avaliados tecnicamente. E aí, dentro do Instituto, junto com as empresas do Grupo BMG, a gente tem uma equipe técnica que faz essa avaliação e faz a seleção daqueles projetos que a gente entende que estão aderentes ao que é a nossa estratégia para o ano sequente, né? Então, é a partir disso que a gente faz a escolha dos projetos. É claro que alguns projetos a gente dá continuidade, como é o caso do Mackenzie, né? A gente começou a patrocinar o Mackenzie no ano passado. Os resultados que foram apresentados foram muito positivos, muito aderentes ao que a gente acredita como instituto.
Mas mesmo assim, eles têm que se inscrever no edital de seleção e eles são avaliados novamente para fazer para ter essa oportunidade de patrocínio. Então, aí, fechando isso, a gente seleciona os projetos. No ano passado, quer dizer, esse ano a gente teve 26 projetos incentivados. Para o ano que vem, a gente deve fechar nesse mesmo número aí. Em todas as áreas ou sobretudo no esporte? Em todas as leis de incentivo federal, né? No esporte, esse ano a gente atuou aí com 6 projetos parceiros, né? O BMG tem uma história no esporte, né? Tem o Banco BMG, né, que aí é um dos negócios do grupo, o principal, mais conhecido, ele tem sim uma atuação muito forte junto ao esporte, né, especialmente quando entra num mercado de crédito consignado, quando ele tem um objetivo de se tornar mais conhecido nacionalmente, né? Porque até então era um banco mineiro muito conhecido em Minas Gerais, né? Então, uma das estratégias do banco no passado para crescer e se tornar mais conhecido nacionalmente foi se aliar ao esporte, né? Como o Jacaré já falou aqui, o esporte, ele é sim uma ferramenta disseminadora, né? Então, existe sim essa estratégia do Banco BMG, do negócio, de ter essa participação forte no esporte, e por que não a gente também ter esse compromisso forte na atuação social, uma vez que o esporte é uma das formas mais baratas de transformar vidas, né, Jacaré? Certeza. Como você mesmo falou. Com certeza. Muito bom. Agora vamos ouvir quem que vive essa realidade e que é beneficiado diretamente. Choquito, Maria Eduarda. Maria Eduarda, conta um pouquinho da sua história, como que você chega no Mackenzie, a sua identificação como atleta, como que isso começou, seus pais viram o potencial, o seu tamanho, né? Você tem 15 anos e 1,94 m, então é bastante alta. Como é que foi isso? Então, eu cheguei no Mackenzie em 2022. O amigo do meu pai me falou assim, que o Mackenzie era um clube muito bom, né? Formador de atletas. Aí eu fui para lá e eu comecei na pré-equipe. Em 2023, aí foi até... Calma, a pré-equipe foi até final de 2022. Aí os meus pais viam muito potencial em mim, porque eu tinha o quê? 12 anos e eu já tinha 1,85. E você já jogava vôlei? Não, eu nunca joguei vôlei, não. Aí eu comecei justamente no Mackenzie. E aí eles viam muito potencial, né? E o Mackenzie me ajudou bastante, né? E abriu portas para mim bastante também na seleção mineira e na seleção brasileira, como o Jacaré disse. E é isso. Que legal. E o que você vê como mais desafiador para você, assim, como atleta que está começando a carreira, e como que o Mackenzie te ajuda nisso? Então, eu acho que a rotina é muito diferente da que eu tinha, né? E o Mackenzie me ajudou bastante com bolsas, até o Instituto Maria Flávio Guimarães, e me fornecendo uma rotina totalmente diferente. E... Você é de BH? Sim. Mora onde, Duda? Eu moro no Maria Gorete. Bairro Maria Gorete. Isso. E são quantos irmãos? Como que é a sua família? Então, eu tenho 4 irmãos, sendo 2 meninas e um menino, né? São 3, contando comigo são 4. Então, a minha família é muito puxado, porque como é muito irmão, o Mackenzie ajudou bastante nisso, né? Com a bolsa, me ajudou bastante, porque aí a minha mãe e o meu pai conseguem ter um apoio financeiro melhor do Mackenzie e conseguem me fornecer bastante coisa. Lá na sua casa todo mundo é grande, assim? Então eu sou a mais... Já dá para fazer um time lá? Meio que isso mesmo. Que legal. Parabéns, viu? Obrigado. Jaca, ao longo de tantos anos, né, formando tantos atletas, você está nessa lida aí há muito tempo. Queria que você compartilhasse com a gente alguma história que te fez pensar, poxa, valeu a pena todo esse trabalho que a gente vem tendo, já são anos e anos nessa luta, buscando recursos, fazendo projeto. Queria que você contasse não só na formação, mas em algum momento que você falou, poxa, olhou para trás e falou, essa trajetória valeu a pena. Nesses 21 anos, praticamente, Robson, Fernanda, a gente
com o tempo, né, encontrar alguma dessas meninas, né, que começa lá em 2005, 2009, e ver que são profissionais, entendeu? Profissionais da vida, talvez não no voleibol, nem no basquete, na natação, mas virar profissionais melhor. Então o esporte molda a pessoa para a vida. Nós estamos com a Choquita aqui hoje, ela pode não vir ser a capitã da seleção brasileira, mas com certeza a profissão que ela for seguir, ela vai ser mais forte, mais preparada para a vida. Que a cobrança no esporte, Fernanda, ela é diária, né? E outra coisa que a gente, muita alegria que a gente tem, hoje já tomar de talimbado, acostumado, mas antigamente a primeira viagem de avião desses meninos, primeiro hotel, primeiro café da manhã, no hotel era através do Mackenzie, através das leis de incentivo, proporciona isso, né? Nunca podemos esquecer. Tive um conselho com a Choquita, né, Choquita? Sua primeira viagem de avião, né? Você, né, que você falou comigo? Não, alegria demais, né? Fica no hotel. Muitas vezes, Fernanda, os meninos relatam pra gente que o quarto do hotel é maior que a casa que eles moram, entendeu? Então isso aí a gente emociona, sabe? A primeira praia da vida, muitas vezes, é ofertada pelo Mackenzie, né, nos campeonatos. O Mackenzie joga de norte a sul do país, né? Sim. Além de falar do interior de Minas. Então, esses jovens, esses meninos, talvez nunca viram uma praia. Não para nunca, né? Talvez sim, viria, mas não sabe quando. Então, isso é oportunidade de ver o mar, de conhecer novas pessoas. E o Mackenzie, a gente fala que na sua grande maioria são comunidades carentes, mas convivem num clube de classe média. Ali, elas achou que, por exemplo, até recentemente, estava no colégio Padre Machado, um colégio que nós temos bolsa. Então, ali eles convivem, a classe A convive com a classe B, C e D. Então, eles levam para a vida uma experiência de vida, não só para o menos favorecido, mas a classe A, a classe B de um colégio, de um clube, também aprende com aquele pessoal, entendeu? Da classe menos favorecida, sabe? O modo de vida, o modo de agir. Então, acaba o Mackenzie, por estar um clube ali formando tantos cidadãos, acaba também ajudando os filhos associados para enxergar a dificuldade daquele povo treinando no sol, treinando com chuva, nadando com chuva, entendeu? Um dia inteiro no clube, chega 4 da manhã para viajar, né, Choquita? Chega 4 da manhã de viagem também, que é a mesma coisa, né? Então é uma rotina muito estressante do atleta. E sabendo que tem na quadra ali, ou nas piscinas, sempre um está precisando do outro, entendeu? Então o esporte forma essas pessoas de um jeito muito mais preparado para vencer na vida. E um detalhe aqui, se me permite, e tem muitos atletas do Mackenzie, talvez não vai vencer na seleção brasileira, mas vários conseguem bolsa para a Europa, bolsa para os Estados Unidos, através do esporte. Porque lá eles têm bolsa, pode estudar de graça, e vai jogar pela faculdade ou universidade daquele país. É um trabalho muito, muito importante. Fernanda, ouvir essa perspectiva do atleta, do presidente do clube, traz mais concretude para esses investimentos, né? Você fala, poxa, eu estou vendo aqui esse resultado do apoio que o Instituto está fazendo. Quais são os indicadores para vocês acompanharem esses resultados? Nossa, a gente teve uma reunião hoje. Coincidentemente, hoje pela manhã, eu estava no Mackenzie fazendo uma reunião com o Jacaré e com a equipe dele e falando da importância da gente ter esses controles de indicadores, né? E aí, no caso, por exemplo, dos jovens, né, a gente pergunta muito sobre matrícula e frequência escolar, né, assiduidade, porque em momento nenhum o esporte ele pode ser prioridade em relação à escola, né? A prioridade para qualquer criança e jovem tem sempre que ser educação. Então, a gente cobra muito a permanência na escola, a gente tem pesquisas com os próprios jovens e famílias onde a gente avalia com eles se eles sentem que estão desenvolvendo novas habilidades, se eles estão satisfeitos com os projetos. A gente avalia, a gente, né, tem indicadores que nos mensuram todas as questões censitárias, né, para a gente entender qual que é a raça que a gente está conseguindo atender melhor ou em menor quantidade para a gente trabalhar isso, qual que é a faixa de renda. Então, a gente tem uma série de indicadores e uma série de relatórios que a gente demanda de todas as nossas instituições. E aí, Robson, eu gosto sempre quando eu tenho oportunidade de falar isso, porque assim, às vezes, para quem é a instituição patrocinada, né, fica assim, nossa, lá vem o patrocinador pedindo mais um relatório, mais um indicador, né?
E eu costumo falar o seguinte, pessoal, no caso, né, do Mackenzie, a gente está lidando com lei de incentivo e a gente não pode esquecer que lei de incentivo é dinheiro público. Então, nós, patrocinadores, que temos a licença do governo federal para destinar esse imposto, a gente tem que ter muita responsabilidade sobre esse dinheiro. Então, a gente tem que cobrar mesmo relatório, a gente tem que ver mesmo indicador, né? Porque é um dinheiro que não é do grupo BMG, é um dinheiro que é público. Então, é nossa responsabilidade controlar. Então, por isso que a gente tem uma série de indicadores, a gente quer melhorar ainda mais para os próximos anos, avançar para indicadores de impacto mesmo, entender qual que é a transformação real que está acontecendo na vida das pessoas beneficiadas pelos projetos, porque eu acho que as pessoas entendendo esse resultado, elas conseguem apoiar cada vez mais as leis de incentivo, né? Que a gente sabe que ainda tem potencial para mais investimentos de mais empresas, né, Jacaré? Com certeza. E é um ciclo, né? Então, a empresa, através da lei de incentivo, apoia a associação apoia o atleta tem uma família, um convívio com o familiar melhor, isso se multiplica nas comunidades e vai trazendo essa transformação no país todo, né? Exatamente, né? A gente está falando aqui do esporte, mas se a gente imaginar, por exemplo, a Lei Rouanet, a Lei Federal de Incentivo à Cultura, né? O que se gera de recurso circulando na economia, né? A famosa economia criativa, né? É impressionante os números de emprego, números de melhoria de renda, o que se gera de recurso para famílias e para pessoas através de projetos de leis de incentivo, fora jovens como a Maria Eduarda Choquito, né, que se Deus quiser a gente vai ver ela brilhando aí, como a gente já viu outras, né, o Jacaré deu vários exemplos que vieram do Mackenzie e de outros esportes, né, recentemente a gente tem uma medalhista olímpica, né, que veio de projeto social, né? Então, assim, isso é muito relevante. É muito relevante. Não pode perder de vista. Parando um pouco da lei de incentivo, né? Que a lei de incentivo do esporte, ela não era uma lei já totalmente aprovada para continuidade, né? Agora, recentemente, agora mesmo, no mês passado, isso. O governo aprovou, aumentou o percentual de 2% para 3%, se eu não me engano. Corrija se eu estiver errado, Fernanda. E a partir de 2028, ela vai ser uma lei definitiva. Então, aquela preocupação com as entidades como Mackenzie, outras entidades esportivas do país, será que vai acabar a lei? Será que vai diminuir o percentual? Não, o governo aumentou a lei 1%, isso para 3%, para as empresas poderem aportar, como o Grupo BMG, né? Que é o Instituto Marina Guimarães, poder aportar nos clubes, nos formadores, nas entidades esportivas, e vai ser uma lei agora já efetivada e definitiva no país. Olha que boa notícia. Um ganho muito importante para o esporte. É um ótimo ganho, porque tinha sempre esse receio da descontinuidade, né? Você começava um projeto e aí você passava a atender um número X de crianças, adolescentes, daí a pouco você não sabe se vai continuar, se não vai continuar. E isso aconteceu várias vezes, né? A insegurança era muito grande, né, Robson? E você falou da Lei Rouanet, que foi demonizada durante muito tempo, e ainda tem muito preconceito em relação à Lei Rouanet, mas como você disse, cada real investido se transforma em mais R$6. Exato. Então isso tem um valor para o país, e eu não sei exatamente a colocação, mas se eu não estiver muito equivocado, está entre a segunda e a terceira maior indústria geradora de emprego, que é a indústria da economia criativa. E, Maria Eduarda, queria que você falasse um pouquinho mais, assim, do que você espera. Hoje você tem 15 anos, você está no Sub-16, é isso. E aí você já foi para a Seleção Brasileira? Isso. E como é que foi essa experiência, assim, de ser convocado para a Seleção Brasileira? Foi muito boa, porque meu sonho desde criança, né? Ser convocado para a Seleção Brasileira, vestir a camisa do Brasil. E eu acho que, foi uma experiência muito marcante para mim. Porque, como era o meu sonho desde pequena, no dia que eu fiquei sabendo, eu falei, nossa, como... O negócio vai dar certo, Pois né? Mas, mas infelizmente, né, eu fui cortada, só que eu acho que, tudo no tempo de Deus, sabe? Mas foi uma experiência inesquecível. Que bom. É bom juntar todo mundo responsável por esses sonhos, assim, né? Fernanda, o Instituto,
como a gente já falou, muito novo, né? Foi criado em 2022. Dezembro de 22. Exato. Dezembro, então tá completando agora 3 anos. Exato. E daqui 4 anos o banco completa 100 anos. Exatamente. 100 anos de história. Tem algum projeto especial para esse momento aí tão importante na vida do banco? Olha, Robson, ainda... Ou não pode dar spoiler? Não, a gente tem várias ideias e várias discussões acontecendo. Uma delas, né, até pela oportunidade de comemorar os 3 anos do Instituto Marina e Flávio Guimarães, a gente deve inaugurar na nossa sede, que fica aqui na região da Savassi, em Belo Horizonte, um centro de memória, que é um espaço onde a gente vai, o Instituto, né, tá cuidando desse espaço, onde vai contar um pouquinho da história desse grupo, que hoje tem 95 anos e vai completar 100, dessa família, que é uma família, além de filântropa, é uma família que ajudou o Estado de Minas Gerais a crescer e a se desenvolver financeira e economicamente. Então, a gente tem primeiro esse projeto já, que é começar a contar a história desses 100 anos, a partir de um centro de memória que a gente inaugura esse ano. E, assim, a gente vem com um plano muito audacioso de aumentar gradativamente o nosso impacto, né? Seja ele por meio do crescimento de número de pessoas beneficiadas, seja ele também, se Deus quiser, né, pelo volume de recursos investidos, né? A gente sabe que o nosso recurso, né, ele é parte lei de incentivo e parte capital próprio. Todas as empresas do Grupo BMG repassam parte do seu lucro para o Instituto, para que a gente possa fazer projetos sem usar a lei de incentivo. Então, a gente tem quase que 50% de lei e de projetos próprios, né? Então, quanto mais o banco, o grupo, as empresas crescem, mais o recurso do Instituto cresce e mais a gente, né, consegue gerar impacto. Então, dá um spoiler aí, ó, a gente esse ano passado, para vocês terem ideia, a gente fechou o ano de 2024 com 48 mil pessoas beneficiadas diretamente, tá? Esse ano a gente acabou de fechar o número para compor o resultado e com uma série de iniciativas próprias, né? E aí com outras áreas do Instituto, que é a educação financeira, que também é um ponto muito importante que a gente atua, a gente está fechando o ano com mais de 120 mil pessoas beneficiadas diretamente. Triplicou. Então a gente, em um ano, né, com essa otimização e essa boa gestão dos recursos, a gente conseguiu triplicar o número de pessoas beneficiadas. Então, a gente está cheio de planos, ainda um pouco na linha da discussão, mas a gente sim, em breve, vem com um plano bastante robusto para os 100 anos do Grupo BMG. Tomara que você venha aqui para falar para gente. Uai, se o convite for feito, eu já... Pode, não, Jacaré? Com certeza. Pode ter certeza que nós vamos fazer. E nos parece uma tendência hoje dos grandes grupos, das grandes marcas, criarem os seus institutos para organizar melhor esses investimentos, né? Então, a gente já falou, o Banco BMG, enquanto o Banco BMG tinha várias ações de patrocínio, de apoio, mas pulverizadas, né? Isso não dava muito... Tinha, obviamente, muita relevância, mas até para organizar melhor os recursos, hoje é mais fácil, né? E aí também tem a história dos editais, né? Então, abre um edital com os critérios bem definidos, que evita também das associações, e aqui a gente está em Minas, né? Tem sempre uma família que tem uma associação, que vai lá, bate na porta, me ajuda aí. E aí você consegue melhor profissionalizar melhor, né? Eu acho que o grande, assim, existem lados positivos de todas as formas, né? Tanto a empresa que tem a sua área de responsabilidade social, quanto a empresa que opta por criar um instituto, ou a família que opta por criar um instituto familiar, todas as formas, elas têm seus pontos positivos e seus pontos de melhoria, né? Pensando pelo lado do instituto, que é o caso aqui que eu represento, um instituto empresarial, o ponto principal é o que você falou. Eu acho que a gente consegue, primeiro, trazer profissionalização, né? Quando eu tenho um instituto, a minha equipe, ela é formada por pessoas que têm know-how em leis de incentivo, em atuação social. Então, assim, uma dedicação total a isso, né? O foco, né? Quando você está dentro de uma empresa, é claro que a área tem o foco social, mas a empresa, ela tem um outro objetivo, que é o objetivo financeiro, da geração de lucro, geração de resultado. O Instituto não, né? O nosso resultado é o impacto social, né? Então, isso faz com que a gente tenha mais oportunidades de
pensar diferente, trabalhar diferente a questão da responsabilidade social. Eu acho que é um grande ganho para famílias e empresas que conseguem constituir o seu instituto, né? Legal. E, Jacaré, do lado da associação, esses critérios de prestação de contas, de organização, como que eles ajudam a associação? Obviamente cria processos, né, que às vezes pode ser visto como alguns obstáculos, mas no final das contas acaba se profissionalizando, criando times mais capazes de realizar, de fazer os projetos e de executar os projetos, né? O que a Fernanda falou anteriormente aí, né? É um dinheiro público, né? Sim. Então a empresa tem que ter primeiramente a credibilidade e mercado, né? Saber que vai pegar um dinheiro público, que vai saber prestar conta daquele dinheiro e, acima de tudo, com responsabilidade. O que o Mackenzie procura sempre fazer, Fernanda, é que esses recursos, que muitas vezes o nosso projeto acaba tendo uma sobra, você passa para um projeto seguinte, entendeu? Que a gente que, o Mackenzie no caso, eu vou falar Mackenzie, mas nunca sabe do ano seguinte. Se a empresa vai continuar, qual aporte vai continuar, que ela vai aportar no clube, entendeu? Então nós trabalhamos sempre com economia, o máximo possível, entendeu? Sempre enxugando, fazendo os melhores orçamentos para compra e tudo mais para a gente realmente prestar conta daquele dinheiro para a sociedade, que dinheiro não é no clube. O clube simplesmente é uma ferramenta, né, que pega um dinheiro público da empresa que libera aquele dinheiro para a gente. É um triângulo, né? Empresa, governo e o clube. Então a gente procura, sendo a medida possível, usar da melhor forma o dinheiro público para aquela empresa sentir confiança no clube. E a gente sabe que nossas contas todas são auditadas pelo TCU, né? E graças a Deus, como eu falei anteriormente, uma referência nacional na sua prestação de conta. Até que eu faço muita questão de ir, Fernanda Robson. Vou sempre em Brasília, que eu tenho oportunidade, vou no Ministério de Esporte, na Secretaria de Esporte, entendeu? Me apresentar, falar um pouco sobre o Mackenzie. Costumam mudar muito o secretário, né, por causa de governo e tal. Eu sempre faço questão de levar o Mackenzie para eles, entendeu? E sempre que a gente chega lá, a gente sempre é bem tratado, bem recebido, e sabe da nossa seriedade em projeto que vem desde o início da lei de incentivo. Então, porque a lei de incentivo é um mecanismo do poder público, né? Então, assim, prestar contas também ao poder público, né? Exatamente. Saber que esse dinheiro está sendo investido onde ele deve mesmo ser investido. só concluindo aqui, Robson, eu faço para minha equipe interna, gente, esquece a marca Mackenzie. Mackenzie existe. A gente vai tocar o processo, vamos dar visibilidade a quem realmente está fazendo acontecer a transformação de vidas. Quem que é? São as empresas. No caso aqui, nós estamos com a Fernanda do grupo BMG, né? Instituto Marina e Flávio Guimarães. Então, essas empresas que estão fazendo acontecer aqui, naquele projeto, naquele clube, naquela entidade, como ela falou, apoia várias entidades, né? Então, mas não pode esquecer muito a marca Mackenzie, não, porque é graças à marca Mackenzie que as empresas... né, Robson? É uma marca muito consolidada, né? Então, assim... Mas já está ali no uniforme, já sabe, joga no ginásio Mackenzie, que eu falo assim, já joga no nosso ginásio. Então, assim, mas cuidar da marca, sobretudo nesse processo, é cuidar da prestação de contas, né? É fazer de fato que o recurso cumpra esse papel social. Então, tudo isso é cuidar da marca, né? Esse cuidar já existe internamente, né? Eu falo assim, já existe. Então, não esquece dos nossos parceiros, entendeu? Isso são de fundamental importância na continuidade da nossa formação do cidadão dentro do clube. Jacaré, você falou de descontinuidade, a gente falou aqui de descontinuidade de projeto. Hoje o Mackenzie é uma referência, nunca teve nenhuma prestação rejeitada. Você já teve caso de projeto paralisado por falta de recurso? Bom, graças a Deus, até hoje não. Muitas vezes você aprova um projeto, um valor X, né? Você não consegue fazer a captação nas empresas daquele valor que foi feito o projeto, pensando no macro. Mas adequar. Mas sempre que aí quando finaliza final do ano, né? Para o nível federal, né? Quando finaliza aquela captação no final do ano, a equipe reúne na primeira semana de janeiro, tem um valor X captado, eles vão readequar, né, aquele projeto para atender da melhor forma possível os jovens e crianças que tem no Mackenzie para a formação deles. Fernanda, a família Guimarães, especialmente Dona Marina e Dr. Flávio, deixa um legado e uma cultura de filantropia.
que os filhos continuam, né, seguem ampliando. Tem alguma lição nas histórias da família que te inspira e que você olha e fala, poxa, eu quero estar aqui, quero me manter nesse lugar? Nossa, tem várias histórias, né? Eu acho que, especialmente para quem é de Minas Gerais, deve já ter percebido isso, né? A família Guimarães é uma família muito, que a gente em comunicação usa o termo low profile, né? Eles são muito reservados, eles são muito na deles, né? Então, assim, até na hora de escolher o nome do instituto, eu não estava lá na época da fundação, mas eu ouvi histórias de que teve uma discussão de como se chamaria esse instituto. Ah, será que não vai chamar Instituto BMG para carregar a força do negócio? E eles, não, a gente não está criando um instituto para carregar a força do negócio. A gente está criando um instituto porque a gente aprendeu com os nossos pais que fazer o bem é o certo e retribuir para a sociedade o privilégio que a gente teve em vida é o certo. Então, a gente quer que o nosso instituto chame Marina e Flávio Guimarães. Então, assim, a gente ouve histórias o tempo inteiro, né? Dr. Flávio, que foi um grande líder, né, para todos nós, ele tinha algumas frases muito emblemáticas, né? Algumas até tem uma passagem bíblica que todo mundo fala que ele citava muito, que é que a mão esquerda, o que a mão direita faz, a mão esquerda não precisa fazer, exatamente por esse perfil mais reservado dele, de não expor o que está fazendo, né? Uma outra coisa que, uma vez eu ouvi um dos filhos falando que ele aprendeu com o pai dele ao longo da vida sempre a ganhar e dividir, né? Então, essa frase a gente até usa em algumas coisas de comunicação do Instituto, que é ganhar, porque a empresa precisa ter lucro, afinal de contas, é a partir do lucro da empresa que vem o dinheiro, né, o recurso para o projeto. Então, é ganhar e dividir, né? Então, assim, são várias lições. Dona Marina, enquanto era viva, ela trabalhava, ela chegava todos os dias no banco e ficava lá, ela tinha a sala dela. E, basicamente, ela passava o dia recebendo pessoas que iam lá com as suas necessidades, pediam um apoio financeiro, uma ajuda, e ela estava sempre ali, né, à disposição para ajudar. A gente tem uma prática que a gente chama de chequinhos, né? Porque na época que eles eram vivos, essa época de Natal, as instituições, as igrejas, os centros, né, religiosos aí, de todas as religiões, sempre podiam contar com um cheque deles para fazer uma festa de Natal legal para as crianças, para poder dar uma cesta legal para as pessoas beneficiadas. Então, as histórias de atuação social e filantropia deles são centenárias, são centenas, assim. E o que é mais interessante é isso, né? São 5 filhos. Hoje, a presidente do Instituto Marina e Flávio Guimarães é uma das filhas, que é a Ângela Guimarães, né? Ela está à frente do Instituto, mas todos eles são muito participativos, interessados, acompanham os resultados. Quando tem algum evento, alguma inauguração, fazem questão de estar lá. A gente inaugurou um projeto em Ribeirão das Neves, Casa Marina, de formação de mulheres, com recursos próprios. O Antônio Guimarães, que é um outro filho, estava lá com a gente também. O Ricardo, né? Dentro do Coimbra, que é um time de futebol Sim. de Contagem, tem a formação social do Coimbra, e o Ricardo, né, ele comenta como que os meninos que vêm do social, como que eles vêm com uma formação humana melhor. Então, assim, eles são muito ativos, são muito participativos, e eles ficam muito felizes com esse trabalho. Então, são lições todos os dias, Robson, de humildade, de cidadania e de compartilhar mesmo. Tanta coisa boa que eles têm em vida, né, e que o pai deles ensinou para eles. Os pais deles ensinaram, na verdade. Que legal, muito feliz. Que esse é um dos nossos objetivos aqui no podcast, que é juntar histórias que inspiram, juntar pessoas que estão promovendo transformação. E é sempre bom ouvir essas histórias de legado, de empresas que se preocupam com o social. Muito feliz. E, Jacaré, o que você, nesses todos os anos, nessa dedicação aí à formação de atletas, com esse olhar para o impacto social, o que você pode dizer para esses atletas que estão começando, ou para os clubes também, que possam iniciar projetos como esse? Eu acho que é acreditar nas pessoas, entendeu? E querer sempre, foi falado aqui anteriormente pela Fernanda, por você, doar para receber depois, entendeu? Eu acho que Deus, acima de tudo Deus, né? Ele sabe o que ele está fazendo aqui na Terra, né?
Então nós temos que mais acreditar na transformação do esporte e sempre ter essa expectativa, né? De sempre fazer o melhor, entendeu? Saber que a gente está fazendo ali, igual eu falo por mim muitas vezes, quando eu vou na Fernanda, quando eu vou em outras empresas, eu não estou pedindo para mim, sabe, Robson? Então eu vou com muito coração aberto para as pessoas, que eu estou pedindo para pessoa como a Choquita, sabe? Que da comunidade, que tem um sonho de vida dela. Eu, no meu caso aqui, como Mackenzie falando, nós somos só um elo na transformação de vida dessas pessoas, entendeu? Então eu fico muito feliz, muito tranquilo, muitas vezes, entendeu? Que eu aprendi, Fernando, muitas vezes na vida também, que o não eu vou ter. Né? Eu vou procurar de empresa, entendeu? Graças a Deus o Grupo BMG não falou não com a gente, né? Mais um ano apoiando a gente espera que vai ser um projeto de continuidade. E a gente, Fernanda, pegando aqui um gancho também aqui, para falar anteriormente, ter para o Mackenzie também ser um clube, né, reconhecido em nível nacional, por ter atletas de pontas também, atualmente eu estou na Superliga de voleibol, é que a gente poder aproximar o Mackenzie de outros projetos sociais do Grupo BMG, sabe? Do Instituto Marina e Flávio Guimarães. Para aquelas pessoas naquela comunidade X saber que aquela turma que está ali hoje no clube, jogando voleibol, jogando basquete, é da região deles, sabe? Porque muitas vezes eles não têm oportunidade. Então, oportunizar essas pessoas, entendeu? Através do esporte, enxergar que existem pessoas igual a elas, né? De comunidades, vencendo no esporte. Muitas vezes, talvez não tenha oportunidade, nem saiba o que é Mackenzie e outras entidades também esportivas, né? Que também formam pessoas, formam atletas, formam cidadãos, até para facilitar. E hoje, com vários projetos incentivados do grupo, né? Marina e Flávio Guimarães, ter o Mackenzie também é um projeto incentivado, é um projeto de formação de atleta e de cidadão, se talvez esse é de ligação para essas crianças de outras comunidades, né? Ter oportunizar mais a vida delas também. Então, fico muito feliz, muito tranquilo. 20 anos na frente do clube ali, né? Como presidente, agora como vice, já fui diretor, presidente do conselho, mas sempre nesse foco maior pensando sempre os mais necessitados, que a gente sabe que eles precisam mais da gente. Você é de uma região de muita vulnerabilidade, que é a região do Vale do Jequitinhonha, né? Então você veio para BH já próximo dos seus 20 anos. Não, 13. 13. Em 79. Você acha que ser dessa região e conviver com essa vulnerabilidade, isso traz para você uma outra perspectiva sobre o papel de uma associação como o Mackenzie? Porque o Mackenzie é um clube de classe média alta, num lugar de Zona Sul, e que está prestando um serviço que tem muito a ver com o seu olhar. Você acha isso? Acredito que sim. Eu não tinha pensado, nunca tinha pensado nisso, mas eu sou da Vale do Jequitinhonha, sou da cidade Bandeira. Na verdade, minha infância foi passada no Timorante, que é um distrito do Bandeira. Imagina a pobreza que era ali, né? Sim. Essa região ali. E minha mãe tinha uma terra lá, né? Uma fazenda, né? Nada grandioso. Mas todos os meus amigos eram dessa comunidade. Então a gente jogava bola junto, não ia pro rio junto, e nossas brincadeiras eram junto, todo mundo com condição, né, menos favorecida, entendeu? Então eu fui criado com esse pessoal, sabe? Fui criado ali com o pé no chão, fui criado com aquelas brincadeiras que só eles que tinham ali, entendeu? Então mesmo sendo filho de alguém que tinha uma fazenda, mas meus amigos todos daquele local, então eu nunca vi distinção de raça, de cor, de nada, entendeu? E quando eu vim para Belo Horizonte eu percebi que tinha essa mudança. Mas lá na Bandeira, Timorante, você não percebe, você não enxerga isso. Mas no grande centro, você já percebe que eu fui estudar no Padre Machado, por exemplo, eu vi que tinha uma diferença. Eu sei do interior, e aí que veio um apelido de jacaré, né? Que era um catutu, né? Um dos motivos que me coloquei esse apelido em 80, que eu cheguei em 79, dezembro de 79. E entrei na 7ª série no Padre Machado em 80. Então, eu acho que eu era o único de fora naquele momento no colégio, entendeu? Então, ali então já tinha esse bullying, né? Vamos chamar ele de jacaré aqui. Só que eu gostei do apelido, né? Adotou. Adotei ele aí, graças a Deus, me dá sorte, entendeu? Muito bom. Ô Robson, aí se me permite só fazer um comentário que eu acho que é super válido. Você citou, né, o Mackenzie, que é um clube de classe média alta, localizado na Zona Sul, né?
E assim como o Mackenzie, aí eu posso dar exemplo de outros projetos que a gente apoia. A gente tem uma parceria também com o Ginástico, que também é um clube de classe média alta, também localizado na zona sul de Belo Horizonte, que tem um projeto semelhante ao Mackenzie. E eu acho que a gente precisa valorizar também essas iniciativas desses clubes, né? Sim. Que saíram para fora da bolha, né? De atender o seu associado para poder oportunizar aquela estrutura espetacular para pessoas que talvez não tenham acesso, né? Então, converso muito com o Jacaré, a gente, né, lá no Mackenzie atende muitas crianças, muitos jovens do Morro do Papagaio, né? Lá no Ginástico também, eles têm alguns núcleos em periferias de Belo Horizonte, um deles de basquete no aglomerado da Serra, né? Então, eu acho que a gente também precisa valorizar essas associações, esses clubes que fazem além do seu trabalho de lazer, né? E que vão buscar essa frente de atuação social também. Porque eu acho que é isso, gente. O segredo do desenvolvimento social é a atuação em parceria, em rede, né? Não adianta só eu, empresa privada, querer fazer, só a instituição, a associação querer fazer, ou só o poder público querer fazer, né? Quando a gente consegue congregar todas essas frentes, o resultado ele acontece, como é o caso aqui da Choquito, né? Maria Eduarda, Choquito, que está aqui com a gente, né? Então, acho que a gente tem que valorizar também iniciativas como essa do Mackenzie. Com certeza. Sem dúvida. Eu acho que quanto mais... E a lei de incentivo, ela vem para isso, né? Como ferramenta para que as associações possam ter recurso para promover, ampliar o seu impacto. Maria Eduarda, você tem uma vivência com atletas de ponta, né? Como o Jacaré falou, o Mackenzie está na Superliga. E a Sassá já esteve aqui com a gente no território também. Então, assim, uma jogadora de seleção, medalhista. Tem alguma história que te inspira com essas jogadoras? Como que é a sua convivência com elas? Então, antes de eu chegar... Não, depois que eu cheguei no Mackenzie, tinha as que treinavam lá, e eu ficava lá sentada vendo elas e falava, né, que eu ia chegar ao nível delas e tudo mais. E ver a Sassá lá no Mackenzie é, tipo, um nível de inspiração para mim, porque eu sempre penso em... Como é que eu sempre... vejo ela como inspiração porque ela chegou onde eu acho que ela queria, entendeu? Eu acho que ela é um exemplo para mim e tudo mais. E ela conversa com vocês lá, com Sim. a turma dos... Uhum. Ah, que legal. É sempre bom, né, assim, ter a Sassá como esse exemplo, né, e fiquei super feliz de saber que ela esteve aqui com a gente no território. E depois que ela aposentou das quadras, ela se manteve no quadro, né? O Mackenzie a convidou para essa coordenação, que é importante, né? Não só o recurso, a estrutura, mas o exemplo, né? O exemplo de que é possível chegar. Então, quando você percebe que, poxa, e aí é uma coisa que eu costumo falar muito aqui, as pessoas que têm menos recurso, elas têm um teto mais baixo, né? O pé direito mais baixo, assim, eu não consigo nem ver a possibilidade de chegar numa seleção brasileira ou qualquer outra atividade que seja. E aí, quando você vai abrindo esse horizonte, né, e esses projetos servem a isso, né, abrir o horizonte, aumentar esse pé direito, falar, não, você pode chegar, e tem esses exemplos aqui. E eu tenho certeza que daqui a pouco você vai estar aqui conversando com a Sassá, ou com ela, né. Bom, gente, para a gente encerrar, primeiro quero agradecer, foi super legal esse bate-papo. Eu gostaria que vocês deixassem um pouco uma mensagem que vocês queiram deixar e os contatos, os canais do Mackenzie, do Instituto. Então, fiquem à vontade. Eu queria inicialmente aqui agradecer, né? Estar aqui hoje com o Robson Santos, território de Nações Sociais, juntamente com a Choquito, nossa jogadora de voleibol feminino, e a Fernanda Moraes, do grupo BMG, né, do Instituto Marina Guimarães. É uma honra e um prazer estar aqui presente com essa turma aqui. E agradecer, inicialmente, né, o convite do Robson e a Fernanda por estar apoiando a gente através do grupo Marina e Flávio Guimarães, né, o grupo BMG, que vocês aí, as jovens, crianças, as comunidades,
que vai para o Mackenzie, procura a gente, vamos fazer um teste de seleção, entendeu? Nossas portas estão abertas, não só para Belo Horizonte, mas para todo o estado, todo o Brasil. Nós somos um clube formador de atletas, tudo formador de cidadão. Então, vocês que sonham um dia, jovem, criança, ser um atleta profissional, vôlei, basquete, natação, procura a gente. Isso é um prazer enorme fazer um teste de seleção com vocês lá e gratidão, Grupo BMG. Fernanda. Bom, primeiro eu queria dizer que foi um prazer compor aqui hoje essa mesa com vocês três. Queria agradecer de novo, Robson, pelo convite. Toda a equipe aí do podcast Territórios Sociais, né, que fez esse contato e trouxe, né, essa oportunidade de debater sobre a questão da responsabilidade social, das leis de incentivo. Sempre é importante a gente elucidar essas questões para a sociedade, né? Queria dizer que o Instituto Marina e Flávio Guimarães, apesar de, como eu disse, bem jovem, vamos completar 3 anos, a gente está firme no nosso propósito de capacitar as pessoas e promover a transformação social. Então, queria convidar a todos a conhecer o Instituto Marina e Flávio Guimarães através dos nossos canais. O nosso site é o www.institutomfg.com.br e o nosso Instagram também é o @institutomfg_. Então, a gente todo dia posta coisa nova, posta notícia boa. A gente tem, né, uma parceria com uma agência de comunicação que a gente lançou um veículo de comunicação que chama Só Notícia Boa. Que porque legal. é tanta notícia não boa que a gente vê nas redes, né? Que a gente falou, não, gente, a gente no nosso Instagram, todo mês a gente vai postar só notícia boa. E é isso que o Instituto faz, né? A gente tem muita notícia boa, então convido vocês a conhecerem mais sobre o Instituto, a seguir e dizer que é um prazer patrocinar, né? Ser parceiro de iniciativas que dão oportunidades, como foi o caso da Maria Eduarda, né? É sempre um prazer a gente ver materializado, viu, Maria Eduarda? Que você possa aí alcançar, crescer ainda. Crescer, acho que fisicamente não. Já tá bom. Mas que você possa crescer muito ainda na sua carreira, né? E que você possa conquistar muitos sonhos, viu? Obrigada. Maria Eduarda. Muito obrigada pela oportunidade, agradecer vocês, né? Pela oportunidade de estar aqui. E agradecer também o Instituto Marina E Flávio Guimarães pelo incentivo ao esporte. Que isso. Muito bom. Agradecer novamente a Fernanda, Jacaré, Maria Eduarda. E agradecer a você que nos acompanhou em mais um episódio do Territórios Sociais. E fazer aquele pedido que você que gosta de conteúdos como esse, de impacto social, de transformação do mundo, peço que curta, que compartilhe, que faça seus comentários. É muito importante saber, entender o que você está pensando, traga sugestões, enfim, vamos trazer esse debate e ampliar esse debate para outros campos. Muito obrigado e até o próximo Territórios Sociais. Territórios Sociais. Territórios Sociais. Territórios Sociais.